Boa noite, turma. Aqui o professor Carlos, tá? Mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos da Computação do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete, tá? Essa é a nossa terceira aula por videoconferência, tá? Eu já coloquei aqui para gravar, caso os alunos que não possam estar ao vivo aqui conosco possam assistir essa aula depois ali, que vai ser disponibilizada lá no Siga, tá? Então, assim, ó, como eu tinha comentado com vocês, a gente vai falar então de algumas invenções, tá? Relacionadas à computação que aconteceram da década de 60 até a atualidade. Então, assim, ó, vamos começar falando então de uma invenção muito importante que aconteceu em 1961, né? Então, hoje em dia a gente fala muito em robô, inteligência artificial, e a gente acha que é algo recente. Só que não é algo recente. Então, para vocês terem uma ideia, em 1961, ali no auge ali da Guerra Fria, né, entre americanos e soviéticos, a gente teve a criação do primeiro robô industrial, né, robô Ultimate, né, Unimate. Então, o que esse robô fazia? Esse robô ele foi criado pela General Motors, né, e o objetivo era empilhar pedaços de metais quentes, né. Então, por exemplo, a gente viu ali na década de 60 que houve uma, vamos dizer assim, uma revolução de como carros eram fabricados, né? Então a gente tinha cada vez mais a substituição de pessoas por robôs, né, em linhas de montagem, né? Então, por exemplo, enquanto tinha uma linha de montagem lá que com pessoas e demoravam, sei lá, uma semana para montar 10 carros, com a utilização de robôs, o processo de fabricação e montagem de carros ficou muito mais acelerado, né? Então, hoje em dia, a gente vê notícias, vê vídeos no YouTube, e a gente só vê robôs, basicamente, em linhas de produção, principalmente produção de carro, né? Então, o primeiro robô industrial ali, feito pela General Motors, né, que é uma das gigantes da indústria de automóveis, ele foi criado em 61, né, o Unimate, né? 1962, tá? O MIT, o MIT, né? Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar no MIT, né? Um importante centro de tecnologia e científico que tem nos Estados Unidos, né? Eles escreveram o Space War, né? Que foi o primeiro jogo interativo de computador que tinha gráfico interativo, né? Então, assim, ó, já é um piloto dos jogos que a gente tem hoje em dia aí, né? Então, em 62, o MIT já escreveu um jogo de computador que tinha interação e tinha gráficos, né? Em 63, tá, foi criado o padrão ASCII, né? Esse padrão ASCII aqui vocês vão ouvir falar bastante durante o curso de vocês, tá? Ele é um padrão muito importante, ASCII vem de American Standard Code for Information and Interchange, tá? Por que ele é importante? Porque ele permite que diferentes máquinas troquem informações entre si. Então, dá para dizer que é uma linguagem de máquina que os computadores entendem, né? Então, seria mais ou menos uma espécie de alfabeto hexadecimal que o computador acaba entendendo. Porque o computador ele não entende a nossa linguagem, né? O nosso alfabeto, para ele, é indiferente, né? Tudo aquilo que a gente digita no teclado lá, letras, caracteres, eles são convertidos para uma linguagem que o computador possa entender. Aí vocês vão dizer, mas professor, a gente aprendeu, a gente já ouviu falar que tudo no computador funciona com bits, né? Com zeros e uns, com ligados e desligados. Sim, mas até chegar em linguagem binária, ele tem que passar por vários tipos de conversões, né? Então, por exemplo, as conversões básicas que se fazem de números e letras, né? De caracteres alfanuméricos é através da utilização desse padrão, né? Do padrão ASCII, tá? Então, ele foi concebido ali na meados da década de 60, né? Mais especificamente em 63, tá? Em 63 também foi concedida a primeira patente do mouse, né? Então, o mouse começava a surgir na década de 60. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma figura aqui com o código ASCII, tá? Que foi proposto, foi apresentado ali em 1963.
Então, aqui vocês podem ver que tem aqui os números e o alfabeto, né? Ou seja, caracteres alfanuméricos e caracteres especiais e as respectivas conversões, né, que são realizadas entre esses caracteres e caracteres que o computador entende. Aqui do lado esquerdo eu coloquei uma foto do robô, né, do Unimate aqui, que foi criado pela GM, e aqui uma foto do inventor do mouse, tá? Seguindo então, pessoal, em 1964 a gente teve a criação de uma importante linguagem de programação, que é a linguagem BASIC, né? Por que ela foi uma linguagem importante e ainda é uma linguagem importante? Porque até então, quando você falava em programação de computador, você só utilizava linguagens de máquina, né? Você utilizava assembly, né? Você utilizava linguagens ali que você programava diretamente no hardware, né? E são linguagens que a gente chama de baixo nível, né? Isso a gente vai aprender na nossa disciplina também. Vocês também vão ouvir isso aí em disciplinas de programação, né? Então, por exemplo, a gente programar numa linguagem de alto nível, o que é uma linguagem de alto nível? Uma linguagem que está mais próxima da comunicação que nós fazemos, né? Da conversação que nós temos, né? Nós utilizamos palavras que têm um significado mais acessível para nós. Então, é muito mais fácil você desenvolver um programa para computador utilizando uma linguagem de alto nível do que você usar uma linguagem de máquina, né? Então, na verdade, a linguagem BASIC, que foi proposta ali em 1964, acabou revolucionando a forma com a qual os computadores eram programados, né? Ficou muito mais fácil desenvolver programas, né? Em 1966, a HP, a Hewlett-Packard, ela uma importante marca, uma importante empresa do setor de tecnologia, né? Ele entrou no negócio de computadores com o modelo HP 2115, tá? Suportava uma grande variedade de linguagens de programação, como BASIC, o ALGOL, Fortran, que também é uma linguagem mais complicada de entender também, mas foi uma linguagem muito importante, tá? Também em 66 a IBM apresentou o primeiro disco de armazenamento, tá? Esse disco, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma capacidade de 5 mega, né? Então, 66 a IBM apresenta o primeiro disco de armazenamento, né, magnético, né? E a capacidade desse disco era de 5 mega. Pergunto para vocês, o que dá para fazer com 5 mega hoje em dia? O que é 5 mega hoje em dia? Uma foto? Umas fotos? Uma foto. Uma foto. Eu ia falar que uma música, mas só se essa música tiver bem num formato bem reduzido. Bem reduzido, né? E foto depende da foto, né? Porque se a qualidade da foto for boa, também isso não vai dar, cabe né? um jogo Java. O joguinho Java, né? Mas assim, então percebam a revolução que a gente teve de 66, que foi o primeiro disco de armazenamento, para 2020, né? Hoje a gente trabalha aí com discos na casa de teras. Isso disco rígido, disco para armazenamento doméstico, né? A gente, por exemplo, eu tenho HD para que eu faço backup aqui em casa de 2 tera. Imagina, 2 tera há 20 anos era disco de servidor, né? Que a gente tem hoje para o usuário doméstico, né? Então perceba a revolução que a gente teve, né, nisso aí. Na verdade, hoje a gente nem fala mais em disco de armazenamento, né? Porque quando a gente precisa armazenar grandes quantidades de dados, o que a gente usa hoje em dia? A gente usa, a maioria está usando a nuvem, né? Como diz o outro. Exatamente, a gente usa a nuvem, né? E na nuvem, o que é 2 tera? 2 tera na nuvem não é nada, tu consegue ter uma capacidade de armazenamento na nuvem muito maior que isso, né? Em 67, a gente teve a criação da primeira linguagem de computação voltada para crianças, que é o Logo, né? Para vocês terem uma ideia, essa linguagem ainda hoje é utilizada para aprendizado de crianças, aprendizado de programação, né? Então, foi criada em 67. A 67, a IBM também construiu o primeiro disco flexível, né? Que a gente chama de flop disk, né?
O pessoal que é da ala mais antiga, mais velho aí, que regula de idade comigo, deve se lembrar dos discos flexíveis, aqueles disquetes de computador, né? Que era de 13,5 polegada, né? Os mais antigos ainda pegaram os disquetes ainda maiores, né? Então, o disquete ele foi concebido ali em 67 pela IBM. Foi um avanço muito grande, né? Por quê? Porque o disquete ele possibilitava mobilidade, né? Tu conseguia pegar arquivos de um computador e levar para outros, né? Porque na época não se tinha essa utilização de redes de computadores que a gente tem hoje em dia, né? Então, foi um avanço considerável. Imagina que o flop disk na época era um pendrive, né? Então, era um pendrive miniatura que você tinha, que você podia pegar arquivos e carregar para onde tu fosse, compartilhar com outras pessoas, etc. Tá? Em 67, a gente também teve a criação de uma das maiores empresas do ramo de tecnologia que a gente tem até hoje, né? Então, em 67, ali, Robert Noyce e Gordon Moore criaram a Intel, né? Então, a gente sabe que a Intel Corporation é uma empresa que realmente, assim, ó, prestou grandes contribuições para o que a gente tem hoje na humanidade em termos de processadores, né? Então, ela foi criada em 1967. Então, aqui eu coloquei duas figuras aqui para exemplificar algumas dessas invenções que eu citei anteriormente, né? A figura do HP 2115, né? O equipamento da Hewlett-Packard que entrando nesse segmento. E aqui à direita uma foto do nosso disco flexível, aqui o nosso flop disk, né? O de 13,5 e o maiorzinho que tinha, né? Que é o predecessor dele e aqui vamos dizer, a última família de discos flexíveis que a gente teve a oportunidade de trabalhar. Tá, em 69, guris, a gente teve algumas invenções que são fundamentais, tá? Fundamentais. Então, a primeira delas aqui, para a gente citar, foi o desenvolvimento do sistema operacional Unix, tá? Então, o sistema operacional Unix, ele foi desenvolvido pela IBM, né, para os seus equipamentos. Ele era um sistema operacional desenvolvido basicamente em linguagem C. Foi um sistema operacional muito importante, ele serviu de arcabouço, de base, né, para grande parte desses sistemas operacionais que a gente utiliza hoje. Então, por exemplo, o sistema operacional Linux ele é baseado no kernel do Unix, né? O kernel que eu digo é o núcleo, né? A gente vai aprender isso aí, não se preocupem. Então, o Linux é baseado no Unix e vários outros sistemas operacionais foram baseados no Unix, né? Então, ele foi, vamos dizer assim, uma revolução em termos de fundamentos de sistemas operacionais, né? Em 69, a gente teve também uma invenção extremamente importante, que dá para a gente dizer que mudou a vida que nós temos hoje em sociedade, que foi a criação da ARPANET, né? Então, o que era a ARPANET? A ARPANET dá para a gente dizer que foi a primeira rede de computadores, a primeira, assim, o embrião da internet que a gente tem hoje, né? Então, por que surgiu a ARPANET? A ARPANET ela surgiu de um esforço das Forças Armadas americanas, juntamente com grandes centros de pesquisas e universidades na época, de descentralizar aquelas informações que se tinham, né, nesses grandes centros. Então, assim, a gente já falou em Guerra Fria, né? Então, nesse período aí, da humanidade, a gente sabe que nós estávamos na iminência aí de uma guerra nuclear, né? De um cataclismo nuclear, né? Então, os americanos, eles tinham a preocupação de que se eles fossem bombardeados pelos soviéticos, de que todo aquele conhecimento, todo aquele know-how, todos aqueles avanços que eles tinham, que aquilo fosse perdido, né? Então, eles idealizaram uma rede de computadores que esses centros de pesquisas, essas grandes universidades e também as Forças Armadas pudessem continuar ativas mesmo perante esses ataques, né?
Então, assim, ó, hoje a gente fala em internet, a gente fala em redes de computadores, né? A gente só tem o que a gente tem hoje em função dessa ideia que surgiu lá em 69 de criar uma rede que pudesse dar continuidade em caso de quaisquer ataques que eles sofressem, né? Então, assim, ó, em 1970 a gente teve nosso primeiro robô móvel, tá, internacional, controlado por inteligência artificial. Então, perceba, a gente fala em inteligência artificial, robótica móvel hoje em dia, mas o primeiro robô móvel que usou IA foi na década de 70, né? Então, uma coisa que é importante quando a gente estuda fundamentos da computação é que as coisas não acontecem do dia para a noite. Tudo aquilo que é criado, que é inventado, novas tecnologias, elas são frutos de muitos anos de pesquisa e evolução, né? Por exemplo, o celular, o smartphone que a gente utiliza hoje em dia, ele não foi concebido do dia para a noite, né? Não chegou do dia para a noite, agora a gente tem a tecnologia do celular. Na verdade, o celular, ele tem, a gente vai falar mais para frente, ali no final da aula de hoje, ele é a convergência de várias tecnologias, de vários avanços que a gente teve ao longo da nossa evolução, né? Então, geralmente, todo conhecimento, toda ciência, todos os avanços, eles acontecem assim, passo por passo. Ó. Por exemplo, vai um cientista dar uma contribuição, daqui a um ano, dois, outros, assim vai, né? É fruto de uma evolução contínua, né? Em 1971, a gente tem o nosso primeiro computador pessoal, o Kembaki One. Para vocês terem uma ideia, ele custava em torno de US$ 750, né? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei algumas figurinhas para vocês, tá? O Kembaki One, os primeiros chips da Intel, né? Vamos lá. Seguindo aqui, ó, meados da década de 70, a gente teve a introdução, então, da linguagem de programação C, tá? Utilizada para implementação de sistemas operacionais. Vocês acham que essa linguagem de programação é antiguinha para vocês ou não? Sim, é bem antigo. Tá, mas essa é a principal linguagem de programação que a gente tem até hoje, tá? Então, assim, ó, essa linguagem aqui, o C, é a linguagem, vamos dizer assim, uma das linguagens mãe, né? O Java é derivado do C, várias outras C++, que é o C orientado a objeto. Então, a linguagem C é uma linguagem de programação utilizada até hoje em dia, é base para as outras, tá? Vamos lá, 1969, então, a gente tinha... aí que tá, ó. Em 69, a gente tinha tantas linguagens de programação que a empresa IBM decidiu desvincular, separar o que, por exemplo, vendia hardware. Então, ela vendia o hardware independentemente do software. Então, a IBM focava em vender hardware. Não era função da IBM se preocupar com software, né? E isso aqui abriu caminho para várias empresas, né? Dentre elas, qual? Qual que vocês podem citar que se aproveitou dessa desvinculação da IBM? Quem é que pode citar? A Microsoft, né? Tanto que o sistema operacional que foi comercializado em uma das máquinas da IBM foi justamente o MS-DOS, né? Que era da Microsoft, né? Tá? Então, assim, ó, 72 a gente tem aqui a fundação da Atari. Alguém já ouviu falar dos jogos Atari ou não? Já. Então, em 72, a Atari revolucionou o ramo de desenvolvimento de jogos, né? Então, até hoje em dia, os mais nostálgicos aí se lembram dos jogos Atari, né? 73, a ARPANET começou a utilizar o protocolo TCP/IP. Isso aqui a gente vai trabalhar na disciplina de redes de computadores, possivelmente comigo, vocês vão ter aula comigo de redes. Então, o protocolo Transfer Control Protocol e o Internet Protocol, que são protocolos usados até hoje em dia na internet, tá? Então, em 73, imagina, né, usado até hoje em dia o TCP/IP. Em 73 também a PARC, né, a Palo Alto Research Center, desenvolveu o padrão Ethernet. Para vocês terem uma ideia, o padrão Ethernet é o padrão de rede local que é utilizado até hoje, só que hoje é o Ethernet 2, né? Mas é o padrão de rede local ainda utilizado.
tá? A gente vai trabalhar em rede de computadores isso aqui também. 74, a gente teve a nossa primeira estação de trabalho com a utilização de mouse, né? Então, mouse sendo utilizado em 74. Primeiro computador comercial baseado no Intel 8008, tá? Para vocês terem uma ideia, esse modelo, esse padrão aqui da Intel se tornou, aliás, esse modelo da Intel se tornou um padrão na indústria, tá? 75 a gente teve o lançamento do Altera 8800 com o microprocessador da Intel, também um computador importante que foi lançado nesse ano, tá? Aqui eu coloquei algumas figurinhas, né, do Altera 8800 e do Intel 8008. Olha só como é que estava já vamos dizer assim, a integração do circuito integrado aqui da Intel. Em 1980 a gente tem o nosso primeiro disco rígido, né, o Drive, que eu já tinha falado para vocês, de 5 MB, que eu tinha citado anteriormente ali. 81 a gente teve o primeiro PC, né, padrão PC, Personal Computer, introduzido pela Intel, e aqui a gente já começou a ver um grande crescimento de computadores pessoais, e mais um diferencial que tinha desse computador padrão PC, né, da Intel, era o sistema operacional da Microsoft, né, o Microsoft Disk Operating System, o MS-DOS, tá? E o primeiro computador portátil também em 1981, chamado de Osborne One, tá? O Osborne primeiro. Então aqui eu coloquei algumas figuras do IBM PC, já está um pouquinho mais parecido com o que a gente tem hoje, né? Sim ou não? Já tá. Um pouco parecido, né? A gente já estava começando a chegar numa coisa parecida do que a gente tem hoje. E aqui uma fotinha do Osborne primeiro, tá? Parece uma máquina de calcular gigante, né? Parece uma calculadora gigante, né? Isso aqui não tá tão parecido assim. Tá, pessoal? Em 1982, então, isso aqui foi um salto, tá? Isso aqui foi um outro salto tecnológico que a gente teve, né? Então, em 82, a gente teve a criação do primeiro celular. Estão vendo a fotinha dele aqui? Ó, primeiro celular. Isso aqui a gente via bastante no pessoal mais velho, via naquelas novelas antigas, né? Aquelas novelas que tinha High Society, né? O pessoal que era rico na época, né? Então a gente via. Aquele tijolão no ouvido, né? Pô, mas imagina só, cara, antes disso era só com fio, velho. Isso aqui já foi um baita avanço, né? Foi um avanço. Foi um avanço tremendo. Então, assim, ó, um quarto de século atrás, a Federal Communication Commission deu o aval, né, para o primeiro celular do mundo criado pela Motorola, né? Então, aqui a gente tem mais um gigante do setor aqui, né? Então, era o Motorola Dynatec 8000X. Nossa, que nome, hein? Motorola Dynatec 8000X. Para vocês terem ideia, ele pesava 1 quilo, né? Mais ou menos, e custava $4.000, né? Então, façam as conversões aí para vocês terem a ideia de quanto que custaria hoje, né? Então, imagina só, cara, tu tinha um celular que tu podia fazer musculação também, né? Imagina, tu ia ficar com um braço bem, bem forte na época. Que loucura, né? Imaginem só, $4.000. Quem é que tinha essa grana na época aí para comprar um celular desse? Só o pessoal que tivesse muita grana ou empresas, né? Sim, isso daí deu uma mobilidade, né? Nossa, absurda, absurda. Tá? Em 1982, a gente teve a invenção do DNS. Alguém já ouviu falar nesse cara? No DNS, sim ou não? Sim, sim. Quando vocês têm que configurar lá, não, eu tenho que botar DNS no computador para eu navegar. Então, o DNS, na verdade, é o Domain Name System. O que ele faz? A gente sabe que os computadores, eles precisam de um endereço IP, né? Que é um endereço lógico, que a gente chama, que é um número, né? Então, esse número que é atribuído aos computadores também são atribuídos a quaisquer sistemas ou dispositivos que precisem ser utilizados na internet, né? Agora, imagina se quando tu colocasse lá no teu navegador, ao invés de tu colocar www.google.com, tu tivesse que colocar o endereço IP do Google. Ia ser um pouquinho chato, não ia? Até todo número, né?
Exato. Então, assim, a gente ia ter que estar decorando números, né? É muito mais fácil a gente memorizar nomes do que a gente memorizar números, né? Então, o que o DNS faz? O DNS ele converte aquele número lá num nome significativo, né? Então, ele pega uma sequência de números, um 92. Um 192.68.0.30.50, sei lá, 10.1.1.40, ele vai converter aquele endereço lá num nome. Então, é isso aí que serve, é para isso que serve o DNS. Tá? Ele foi criado em 1982. Isso aqui a gente vai estudar mais em redes de computadores também, tá? 1982 foi criado o Lotus 123, ou Lotus 123. Alguém já ouviu falar desse cara aí, no Lotus 123 ou não? Pessoal da antiga. Esse cara aí, criado em 82 pela IBM, é o precursor do Excel, né? Era o software que era utilizado para fazer planilha eletrônica. Planilha. Exatamente. Então, assim, ó, imagine, 82, cara, quanto tempo faz, né? E os caras já tinham uma planilha eletrônica lá para facilitar os trabalhos, né? Tá? Em 82 também foram utilizados gráficos gerados por computadores para fazer filmes, né? Então, se alguém já assistiu aquele filme antigo da Disney, o Tron, né? O primeiro, não o mais recente, tá? Mas ele foi feito com gráficos gerados por computadores. Aí vocês vão dizer, mas professor, os gráficos do filme são horríveis. Tá, mas para a época eram excelentes, né? Para 82, né? Tu não vai querer comparar os gráficos do filme de 82 para agora, né? Tá? 83, então, a Compaq introduziu o seu primeiro computador pessoal, tá? 83, a Microsoft anunciou o processador de texto Word, em 83, eu tinha 2 anos, tá? Vamos seguir aqui, então, aqui é uma foto do Word, quando foi lançado pela Microsoft, né? Uma imagem do filme aqui, para quem tiver curiosidade, coloca no YouTube, que tem bastante vídeos lá do Tron, Odisseia Eletrônica. Tá, pessoal? Então, aqui a gente tem a foto aqui do nosso Lotus 123, o Lotus 123, né? A planilha eletrônica. Parecido com o Excel ou não é parecido? Parecido. A gente tem aqui as nossas colunas, temos aqui as nossas linhas, né? Só que bem mais rústico, né? Bem mais rudimentar. Mas é a ideia mesmo, tá? 84, então, a Apple lançou o Macintosh, tá? Primeiro computador com mouse e interface gráfica. Então, perceba que a Apple já revolucionando, né? Então, em 84, eles lançaram o primeiro computador que tinha mouse e interface gráfica, só que tinha um pequeno probleminha. Quem é que pode dizer qual era o pequeno probleminha desse computador? O valor dele, Olha só quanto que ele custava aqui, ó. Será que era barato 1,5. ou não? Quem é que tinha acesso a esse computador? Bem baratinho, né? Bem baratinho, né? Tá certo que os Apple continuam... Hã? Continua caro até com esse hoje. dinheiro, hein? Tá, não, é isso que eu ia falar. Tá certo que os Mac continuam caros até hoje, né? Mas estão bem mais baratos que isso aqui, né? Tá, Gris? Então, assim, ó, o conceito do disquete de 13,5 polegadas foi amplamente aceito e utilizado, tá? A IBM divulgou o PC Júnior, né, que foi um fracasso, tá? E o PC-AT. Esse PC-AT aqui foi um sucesso, tá? Para vocês terem uma ideia, o padrão que a gente usa hoje em dia é o PC ATX, né? Que é o AT Extensible, né? Mas antes do ATX a gente tinha o padrão AT, que é um padrão mais antigo, né? Então esse padrão aqui, ele foi um padrão de fato na indústria por muito tempo. Então ele era bem mais rápido que o PC original, baseado em arquitetura da Intel 80286. Foi um sucesso devido ao seu desempenho e capacidade de armazenamento, e ele custava em torno de US$ 4.000, o que para nós hoje em dia é muita grana, né? Mas se comparar com o concorrente lá da Apple, a diferença é absurda, né? Então, né? então assim, ó, se tu colocar na balança o preço do padrão IBM PC, no caso o PC-AT, para o padrão que a Apple lançou, a diferença é astronômica, né?
Então, hoje, o fato de a gente ter muito mais computadores padrão IBM PC é justamente pelo fato desse padrão ter se popularizado devido, além da sua qualidade, mas também ao seu preço, né? Então, por exemplo, muita gente hoje em dia fala, mas um Mac é muito melhor do que um PC, né? Mas se tu colocar na balança o valor do padrão PC hoje em dia para o Mac também é uma diferença bem considerável, né? Então, aqui eu coloquei algumas fotos, né, do Macintosh que eu falei para vocês e do PC da IBM, padrão AT, para vocês terem uma comparação, né? Aí aqui o processador da Intel, né, o 286. Tá? 89, então, a gente teve o lançamento da Intel do microprocessador 486. Eu peguei esse tempo do 486, então, na meados da final da década de 90, início dos anos 2000, ainda existiam 486 em Alegrete, para vocês terem a ideia. Eu trabalhei com 486 DX2. O meu primeiro computador foi um 486 DX2, que era um computador de processador de 100 MHz. Então, imagina só, o que tu faz com 100 MHz hoje de processamento? Eu acho que nem o navegador roda direito, né? Não tinha navegador, era MS-DOS, ela era tela preta. Pois é, hoje em dia não daria para fazer nada, né? Basicamente nada. Então, a gente pegou bastante aqui em Alegrete, aqui final dos anos 90, início dos anos 2000, os 486 ainda. Em 89, a gente foi anunciado a Motorola, o microprocessador Motorola 68040. Ele tinha 1,2 milhão de transistores, então um absurdo, né, para a época. Tá? Em 89 também, a Maxis lançou o SimCity. Tá? Pergunto para vocês, quem nunca ouviu falar em SimCity? Acho que a maioria de vocês, né? É lendário SimCity, né? Exatamente, então foi um jogo assim, ó, revolucionário para a época também, que ele fazia simulação, né? A gente conseguia fazer simulação. Então foi lançado em 89, revolucionou a indústria dos games também na época. Em 1990 a gente teve o anúncio do Windows 3.0, tá? E aí o que eu falei para vocês, esse cara aqui, ó, esse aqui é um avanço assim considerável, tá? A gente só tem a massificação da internet hoje em dia em função da www, tá? Então, 1990, o World Wide Web, tá? Nasceu quando Tim Berners-Lee, um pesquisador do CERN, né, um importante centro de pesquisa lá nos Estados Unidos, desenvolveu o HTML, né, que é a linguagem de marcação, né, de hipertexto que é utilizado até hoje em dia. Vocês vão aprender isso aqui na graduação de vocês, tá? Então, perceba a importância que tem o HTML, né? Então, 1990 foi o boom da internet em função do www, desse serviço, e em função do HTML. Tá? 1991, a gente teve o lançamento do PowerPC, que foi uma aliança entre a IBM, a Motorola e a Apple. Tá? Em 92, a gente teve o primeiro chip de computador a implementar a arquitetura RISC, de 64 bits. O que é RISC? É um conjunto reduzido de instruções. A gente tem dois padrões, né, na indústria. A gente tem o RISC e o CISC. Tá? O RISC é quando tu tem um processador com um conjunto menor, reduzido de instruções, e o CISC é quando tu tem um conjunto mais complexo, o C de complexo, o R de reduzido de instruções, tá? Antes que vocês me perguntem, o padrão dos processadores que a gente tem hoje em dia é uma mistura de arquitetura RISC com a arquitetura CISC. Isso aqui vocês vão ver em próximas disciplinas ao longo do curso, tá? Mais detalhes, tá? Em 92 a gente teve o primeiro vírus a causar grande estrago, né? Em empresas, que é o vírus Michelangelo, né? Eu me lembro bem desse vírus, eu era criança e ouvi falar muito dele. Quem tiver mais curiosidade, entra na internet e pesquisa lá sobre esse vírus, né? Então, em 92 a gente já tinha problemas com vírus de computadores, né? 1993, lançamento do Pentium, né? Um computador revolucionário dos anos 90, da Intel, tá? Então, aqui tem uma figurinha do Pentium, né? Lançado pela Intel, e uma figurinha do Mosaic aqui, tá? O Mosaic, ele foi uma interface gráfica para navegação que foi muito importante também
para a época, tá? Como se fosse um navegador, né, para a época. 2002 a gente teve vamos dizer assim, a entrega da Intel do Pentium 4, né? Para vocês terem uma ideia, é uma tecnologia de processador na época que era de ponta, né? Então tinha uma tecnologia de 0,13 micrômetros e mais ou menos 55 milhões de transistores. Então é uma tecnologia assim altíssima, de altíssima tecnologia para a época, né? Foi um avanço tecnológico para a época. E também a entrega do supercomputador japonês, o Earth Simulator, né? Que ele foi criado para fazer simulação de climática do planeta, né? Pra vocês terem uma ideia, ele tinha 5.104 processadores, né? E ocupava uma área equivalente a 3 quadras de tênis. Então era gigante, né? Primeiro supercomputador aí da época, importante, né? Então aqui a gente tem a foto do Pentium 4 e uma foto do Earth Simulator, tá? Lá no Japão. Em 2005, então, a Intel lançou o Pentium 4 de 64 bits, tá? Que na época foi concorrente do Atom da AMD, que era 64 bits também, tá? E também em 2005 a Intel lançou o Pentium 4 Extreme, né, Edition, que era um processador de 3,73 GHz. Percebam que na época a gente não tinha o conceito ainda de multicore, né? A gente não tinha vários cores, a gente era só um core com um processador com altíssima taxa de frequência, né? Eu tinha um que era um Oi? núcleo só. Isso mesmo. Ele tinha 1,6 só. Então, assim, ó, percebam que assim, ó, o último processador com a frequência altíssima de processamento, com um core apenas, foram os Pentium 4, tá? Da Intel, né? Então, depois do Pentium 4, a gente começa as gerações de dois cores, multicore, né? Então, por que isso? Oi? Esses pente aquecia bastante, né, o processador, Mas né? era exatamente isso que eu ia falar. Imagina a quantidade de transistores que tu tinha num único core e a quantidade de calor que isso aqui dissipava, né? Então, eles não conseguiam mais fazer processadores com uma frequência mais alta do que essas aqui. Por quê? Porque o calor dissipado era tão grande que ia acabar derretendo, né, o chip, né? Então, o que, que o pessoal, a partir daqui, começou a criar? Ao invés de criar um único núcleo que tenha uma frequência altíssima, a gente vai criar vários núcleos, né, de processamento. Até processamento paralelo, né? Então, esse cara aqui, ele foi vamos dizer assim, o último de uma geração, né? A partir daqui, a gente começa a ver a criação dos multicore, né? Então, em 2006, a gente tem o lançamento da Web 2.0, que eu já tinha falado para vocês, tá? Uma internet mais interativa, com mais recursos, com a introdução de blogs, wikis e várias outras ferramentas, até de desenvolvimento. A Apple lança o iPod Nano, que foi uma revolução para a época, né, com tela de LCD. Foi lançado o Wii da Nintendo, também foi um console com muito sucesso de venda, né? O Wii é famoso até hoje em dia, né? A Microsoft lançou o Windows Vista, né? Que não foi um sistema operacional muito bem-vindo na época, mas ele trouxe inovações em relação ao Windows XP, principalmente, né? O Windows 2003. Lançamento do PlayStation 3 da Sony também foi um sucesso de vendas, né? Não tanto quanto o Play 2, mas ainda assim foi algo que trouxe muito mais poder de processamento em relação ao seu antecessor. E como eu tinha falado para vocês, a introdução de processadores Core 2U, o Core 2 Duo e o quad-core da Intel. Tá? Então, a partir aqui de 2006, a gente tem já o ingresso no mercado de processadores multicore, né? Coisa que a gente não tinha até então. Então, aqui uma fotinha do nosso Core 2 Duo, né? E aqui uma fotinha para representar aqui o desenho esquemático dele, tá? Então, o multicore, ele é uma tendência atual, tá? Então, é algo novo, é algo da atualidade. A gente continua ainda com esse esquema de multicore, tá? Nada mudou por enquanto em relação a essa inovação tecnológica.
Em 2007, a gente tem o lançamento do Vista doméstico, 2009, o lançamento do Windows 7. Lançamentos importantes em 2009, o Core i3, Core i5 e Core i7, que ainda são presentes nos computadores que a gente tem até hoje, principalmente os Core i5 e os i7, tá? São processadores bastante vendidos até hoje. A gente está em 2020, mas esses processadores são comercializados até hoje, tá? Até os Core i3 também. 2012 a gente tem o lançamento do Windows 8, tá? Que não teve uma vida muito longa, logo em seguida já foi lançado o Windows 10, tá? O que a gente pode falar, então, de evolução, né, guris? Celulares, né, que é o ápice da convergência tecnológica que a gente tem atualmente, eles cada vez mais têm poder de processamento, poder de processamento gráfico, inclusive para jogos, tem funções basicamente iguais, né, aos computadores hoje em dia, graças à quantidade de memória, capacidade de armazenamento e processamento, tá? Tem sistemas operacionais completos, como Android e outros sistemas operacionais, palmtops, câmeras fotográficas, TVs portáteis, é o que a gente tem de mais atual de tecnologia. Algumas tendências, então, como eu tinha falado para vocês, para futuro, para daqui a 15, 20, 30 anos. Os computadores vão continuar evoluindo, cada vez mais com processamento paralelo, que eu já tinha citado para vocês, tá? O tamanho do grão de processamento vai ser cada vez menor, os processos cada vez mais acoplados, ou seja, cada vez mais relacionados uns com os outros. O que a gente tem na academia de estudos para futuras tecnologias? Computadores ópticos, nanotecnologia. O pessoal que assistiu aí Vingadores, né? É claro que a gente está bastante longe daquela armadura do Homem de Ferro, de nanotecnologia, mas é algo que a gente espera para um futuro, talvez não tão perto, mas mais distante, né? A gente imagina roupas vestíveis que usam nanotecnologia, computação biológica. O que é computação biológica? Baseada no funcionamento dos organismos, né? Principalmente computação baseada no sistema neurológico humano, né? Armazenamento de bits no spin do átomo, que a gente conhece como computador quântico. Então, já existem processadores quânticos, computadores quânticos na academia, mas a gente ainda está muito longe de um uso comercial, né? Mas é algo que a gente imagina, que a gente espera para o nosso futuro, né? Para o futuro da humanidade. Então, essas são algumas tendências, tá? Então, os modernos chips, aí duas mensagens para vocês, né? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Que a gente já passou quase meia hora do que eu tinha imaginado para a aula de hoje. Então, os modernos chips de computadores devem sua existência ao trabalho de inventores geniais durante 3 séculos. Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês. Nada do que a gente tem hoje de tecnologia surgiu assim da noite para o dia. É fruto de muito estudo, de muita dedicação, de várias contribuições, de vários gênios, de vários cientistas, tá? A tendência é que a gente tenha cada vez mais essa rapidez no dia a dia, né? Que a gente tenha mais recursos tecnológicos, mais tecnologias sendo inventadas todos os dias, né? Então, se a gente for levar em conta a invenção do transistor, do transistor ao circuito integrado, do circuito integrado a um refinamento contínuo de técnicas de construção de chips, então, assim, é muito difícil a gente imaginar onde que a gente vai parar, né? Então, a gente é muito, vamos dizer assim, muito otimista com relação ao futuro da humanidade em termos de tecnologia da informação e da comunicação. Mas para que isso aconteça, é necessário que todos nós estudemos, aprendamos aquilo que nos foi deixado como legado, para que a gente possa, através de tudo aquilo que já foi aprendido pela humanidade até então, a gente também possa dar as nossas contribuições. Por menores que elas sejam, uma pequena contribuição que a gente dê, a gente já vai estar ajudando e alavancando a criação de novas tecnologias, tá? Então, o que eu tinha para a aula de hoje é isso.